irmãs, queridos irmãos, muito obrigado pela presença nesse domingo. E em nome da fraternidade, desejamos que as rosas floresçam na vossa cruz. Na vossa também. Então, hoje nós vamos iniciar a sexta lâmina do tarô, do livro do Anônimo, meditações sobre os 22 arcanos do tarô. E nós vamos entrar agora, então, numa nova fase. Nós terminamos a primeira fase com o Papa, que representa um extremo grau de dificuldade. A minha expectativa é que não tivesse mais ninguém aqui, depois da leitura do Papa. Eu não sei se vocês sobreviveram por força espiritual ou por demência, mas não importa. De qualquer forma, está valendo. Daqui para frente, a leitura vai ser muito mais fluídica e leve. O Papa, na verdade, é o teste, porque ele toca num tema muito chato, que é a pobreza. Ninguém gosta dessa palavra. Ela tem uma conotação extremamente pejorativa e é difícil não associar a pobreza à miséria. São coisas muito diferentes. Miséria é o estado de espírito. Miséria é quase que uma alma já perdida para a evolução. Uma alma miserável é uma alma que já não tem mais salvação. E pobreza ao contrário. Pobreza é um voto necessário para que você se salve. Olha que interessante, né? Sem a pobreza não há possibilidade de salvação. E a sexta lâmina dos amantes, ela é interessante por quê? Porque a sua contextura já deixa claro que só tem dois caminhos. E nós estamos aqui, nós somos esse indivíduo. De um lado, tem a corporeidade, a carne que nos chama. Porque no momento estamos feitos de carne. E a carne tem seus apetites próprios. E segundo São Paulo, o que a carne deseja e o que o espírito deseja são completamente incompatíveis e não são conciliáveis. Necessariamente desejam coisas opostas. Então, no certo sentido, a carne é inimiga do espírito. E aqui está o apelo carnal. Observa para onde está sendo dirigida essa mão discretamente. E segurando o ombro, meio que venha comigo, convidando, porque eu vou te oferecer prazeres inomináveis. Os prazeres da carne deixarão você num êxtase que você nunca sentiu, assim como os prazeres do álcool. Aliás, a combinação álcool e carne é maravilhosa. E aqui do lado do coração, apontando para o coração, com a mão sobre o coração, está a virtude. Com a mão voltada para dentro. Não há apelo carnal. O apelo é da alma. E aqui nós temos o cupido, apontando na direção do coração também, sobre o ombro nosso. Aqui estamos nós. Só há dois caminhos e nós temos que escolher. Só existe o caminho do sim e o caminho do não. E o nosso sim tem que ser sim e o nosso não tem que ser não. Porque o resto vem do maligno. Assim, a mão dela de baixo, ela está assim. Isso. Tipo, Não é isso. Mas olha, que nós estamos olhando para a carne e não para o espírito. Mas o espírito está calmo, ele não está aflito por causa disso. Porque uma hora, cedo ou tarde, escolheremos o caminho do espírito. E aqui está um anjo ou um cupido. Nós podemos escolher o caminho da cupidez, né? Da impudicícia,
ou podemos escolher o caminho da virtude, o caminho espiritual. Agora, é importante entender isso. O caminho é sempre duplo. Cada passo que nós damos, nós nos deparamos com uma encruzilhada. Cada passo. Movimentar-se significa estar diante de encruzilhadas. Cada passo que você dá, você vai ter que fazer uma outra escolha, que é o próximo passo. Que pode ser para a esquerda, para a direita, para frente, para trás. Então estamos sempre decidindo. Sempre. Estamos decidindo o que sentimos, o que pensamos, para onde vamos. Porque não decidir já é uma decisão. Não decidir já também é uma decisão. É a via negativa, mas é uma decisão. São as escolhas, né? Que são tratadas no filme Matrix, né? Isso, são as escolhas. Alguém quer fazer uma pergunta em relação à lâmina? É bom memorizá-la. O tema do sexto arcano, portanto, é a escolha da virtude, a escolha da castidade. O anônimo, ele aconselha que a gente faça essa escolha o quanto antes, para a nossa salvação. Podemos ficar adiando? Livre-arbítrio. Podemos. É importante, pela via da observação, principalmente quando vocês forem clarividentes que nem eu, que vocês vão poder olhar a vida de um ego agora, várias encarnações passadas, e às vezes você tem acesso às encarnações futuras, ou pelo menos a próxima. E aí você vê as consequências da escolha que esse ego fez. Essa é uma forma maravilhosa de você aprender sem ter que passar pela experiência. Você entende a relação de causa e efeito. Qual é o efeito de cada escolha? É muito maravilhoso. O signo que nos dá isso é Gêmeos. Gêmeos nos dá a possibilidade de aprender sem precisar lamber. Quem gosta de lamber é touro, que aprende na pancadaria. Gêmeos, que é o signo seguinte, fala para touro: meu, para de usar o corpo e usa a inteligência. A castidade como fruto da obediência e da pobreza. Portanto, a castidade não é o ponto de largada. A castidade é resultado da experiência da obediência e do voto de pobreza. É óbvio. Como é que você vai ser casto se você acumula tranqueiras? Se você gosta do mundo do isso, se você gosta das coisas, de objetos, se você não se empobreceu ainda. A obediência é a experiência da crucificação. Eu vou crucificar meus membros, todos eles, principalmente a cabeça. E está associado ao arcano que nós estudamos, que é o imperador, o quarto arcano. Então, qual é a característica fundamental do quarto arcano? É a renúncia ao movimento. Eu não vou mais para onde eu quero, eu vou para onde o Pai quer. Eu deixo que a vontade do Pai atue sobre os meus músculos voluntários. Eu abro mão da minha vontade pessoal. Facílimo fazer. Então, o imperador é a renúncia. O Papa é o pentagrama. O pentagrama é a pobreza. O Papa. A pobreza o que é? É o esvaziamento de si mesmo. Por que eu me esvazio? Porque há uma verdade alquímica que diz: o espírito abomina o cheio. O espírito não entra em lugares cheios. Ele só pode penetrar onde há vazio. Então, se não houver um esvaziamento interno, o espírito não entra. Seremos ocos. Podemos ter um monte de atividade no mundo, ser pessoa empreendedora, ativa, mas continuamos vazios. E o hexagrama, quadrado, pentágono, hexágono. O hexagrama, que é a carta que nós estamos estudando, corresponde à castidade.
Não é possível amar sem ser casto. Se quando eu desejo alguém, se quando eu quero alguém, tem lascívia, tem luxúria, mesmo que seja uma pintadinha, não é amor verdadeiro. O amor verdadeiro é um amor de alma para alma. É disso que trata o signo de Gêmeos. É onde nós aprendemos a amar de alma para alma. Não pode ter nem uma pitadinha. Pode, só que vai poluir, né? O que diz o ritual de cura? No vaso sujo. Não pode conter água pura e saudável. Então, nós vamos começar a falar de uma coisa maravilhosa, que é o amor. O amor é a única realidade além do espírito. O ser só é real se ele ama. Enquanto o ser não ama, ele não é capaz de existir. A sua existência é uma existência vazia. Então nós temos que ir da cruz para o hexagrama, ou seja, estudar a carta do imperador, dominá-la, a carta do Papa. Aí sim, se tiver muito bem compreendido, né, a obediência e a pobreza, nós estamos capacitados para viver a castidade. Então, um caminho ascensional. Nós temos que crucificar o nosso movimento. Tirar a arbitrariedade dos nossos membros, principalmente a arbitrariedade da imaginação e do pensamento, onde a gente faz uma verdadeira torre de Babel aqui. Aliás, a torre de Babel somos nós, né? E o hexagrama. Esse é o caminho ascensional. Esse impulso é fundamental para que a gente consiga terminar, chegar até o 22º arcano. Então, obediência, pobreza e castidade, essa é a sequência. Começando então com o imperador, passando pelo Papa, chegando nos amantes. Falando das virtudes paulinas, fé, esperança. A fé e a esperança conquistam o amor. Por que precisa ter fé e esperança? Porque o amor não acontecerá jamais no plano físico. Jamais. Porque nós somos seres condenados. Nós perdemos o amor no paraíso. Mas nós podemos ter a fé e a esperança de recuperar esse amor em outro mundo. Todo casal, seja que casal for, que ousar se aproximar perto do amor, desse amor que nós estamos falando, será devorado pelo mundo. O mundo matará ambos de apedrejamento, porque o mundo não suporta ver ninguém feliz. Então, se você amar, seja muito discreto, porque o mundo não aguentará. E o que diz no Gênesis? Logo no comecinho: não é bom que o homem esteja só. Isso é de uma profundidade inacreditável. Dá para a gente passar a vida pensando nisso. Qualquer caminho espiritual que você escolha, que seja solitário, celibatário, no sentido de você ficar numa cela, é uma negação do Gênesis. A melhor maneira de evoluir é na muvuca, é com todo mundo. Tentar evoluir só é um suicídio espiritual. Na Índia, ficar só para eles é importante, né? A visão monástica deles
Só que a gente sabe, estudando a literatura Rosa Cruz, que eles são atrasadíssimos espiritualmente. Justamente por continuar mantendo esse tipo de postura. Vão ficar cada vez mais atrasados. Oswaldo, você falou que o amor não é possível se realizar nesse plano, que nós somos seres condenados. Mas antes você falou que o ser só é real quando ama. Então, o nosso ser não pode se expressar nesse plano físico? Não, porque o nosso ser não é real, nós somos falsos. Tudo em nós é falso. Mas existe um ser lá dentro? Completamente apagado. E ele não pode se expressar? Não. Enquanto você não praticar a obediência à pobreza radicalmente, ele não tem condição de se expressar. Porque você está cheio de camadas que deixam a luz do ser opaca. Tudo o que nós fazemos é mentira. Isso nós temos que entender. A nossa linguagem é mentirosa, a nossa gestualidade, nossas promessas, é tudo vão. Nós somos seres que parecemos papaguenos, todos nós, né? Nós não temos a menor ideia do que falamos, do que fazemos, mas temos as maiores convicções. Papaguenos. Oswaldo, tem 2 filmes, né, muito interessantes que a gente sempre fala, que levam essa questão da impossibilidade do amor nesse plano até o seu limite e que terminam com um sacrifício, né? Que é o Perfume e o Matrix mesmo. Isso, bem lembrado. O Perfume, obrigatóríssimo, que é uma peregrinação pelo Zodíaco, né? Os 12 perfumes, e o Matrix, onde ele, como Cristo, se crucifica no final, né? Então, Gêmeos é o signo do companheirismo, que sai do meu lado. 2 filmes do Wim Wenders, né? Asas do Desejo e Tão Longe e Tão Perto, Tão Longe e Tão Perto, falam dos anjos, que são seres mercuriais, têm asa, comunicam. Anjo, como vocês sabem, quer dizer mensageiro, é Mercúrio. Tem um anjo que se transformou em ser humano, que curiosamente ele fez uma série de televisão chamada Columbo, e ele aparece como Columbo mesmo no filme. E quando ele sente a presença de um outro anjo que continua em estado angélico, não tem corpo humano, ele fala, cumprimenta assim no ar, né? Porque ele não está vendo ninguém, fala, companheiro. É isso. O companheirismo é a essência da amizade angélica, ou seja, de alma para alma. É onde pode começar o amor. Quando o que me interessa no outro não é outra coisa senão a sua alma. Em Gêmeos, nos deparamos com a decisiva bifurcação dos caminhos, que nem a lâmina propõe. O caminho é duplo. O Martin Buber diz exatamente a mesma coisa, né? A vida do homem é dupla. Primeiro parágrafo do livro Eu Tu. Ele quer dizer que estamos sempre sujeitos a bifurcações, é isso? Sempre. Que o Martin Buber quer dizer. A cada segundo, a cada microsegundo. O que você escolheu para falar agora, você decidiu agora. Se você não é máquina, claro. Se você ainda está no estado máquina, você fala mecanicamente. Esperemos que a gente minimamente já não seja máquina. O profano é largo e indecida, que é o convite que aquele ser que está do lado direito faz. Está do lado direito da pessoa, né? Esquerdo nosso. O sagrado é estreito e íngreme, é chato. O profano é uma beleza, está todo mundo lá. De natureza mercurial, mutável e aérea, olha só, hein? Mercurial, mutável e aérea, é tudo fluidez. Gêmeos é o signo mais facilmente contaminável pela poluição do ambiente. Por isso que na lâmina nós estamos olhando para o convite profano. Profano é muito mais tentador. Então o que Gêmeos faz? Bem bolado o tempo todo. Ele tenta seguir o caminho espiritual astutamente.
como se estivesse enganando Deus. Agora, deixa eu fazer um pouquinho disso, vamos ver o que vai dar, depois eu vou para lá, e fica o caminho da serpente. Então, os signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário, têm uma parte negativa terrível, que é um descaminho e não um caminho, que é o relativismo, a especulação, terrível em Gêmeos, fica pegando milho, ervilha, misturando, faz o sopão esotérico. Dúvida, será que é? E finalmente, para fechar, anarquia. Eu sou livre, esse negócio de religião, cristianismo, budismo, que nada, isso é doutrina, isso é seita. Ninguém vai dizer o que eu tenho que fazer, eu sou uma pessoa livre, faço da minha vida o que eu quero. Anarquia. É um livre pensador. Eu sou um livre pensador. Vem com dogma para cima de mim, estou achando o quê? Você falou que o Gêmeos é o signo mais contaminável pela poluição do ambiente, né? Essa contaminação que leva ele a fazer o bem bolado? Por quê? Porque no fundo a consciência dele incomoda. Mas ele usa a inteligência que ele tem muito desenvolvida para driblar a consciência, que é o bem bolado. Bem bolado é isso. Você tentar ficar em paz com a consciência e pisar na jaca ao mesmo tempo. Mercúrio, o anjo Mercúrio. Esse é um símbolo espetacular. As colunas de Gêmeos que vocês estão vendo ali, a haste superior, a haste inferior do símbolo de Gêmeos, o Sol unido com a Lua. Não é bom que o homem esteja sozinho, ele precisa do seu reflexo, ele precisa ser refletido no feminino. A Nike de Sozenelli explica isso maravilhosamente no livro O Feminino do Ser. Obrigatório. A Nike de Sozenelli, O Feminino do Ser. Dá maior trabalho achar esse livro, problema de vocês, eu tenho, porque eu mereço. Em Portugal tem. Pai, mãe, pater, mater, todos os planetas lá em cima, os símbolos aqui embaixo no círculo, os planetas aqui embaixo, Mercúrio se reproduz aqui embaixo, como em cima e embaixo, o fogo e a água, é perfeito esse símbolo. Isso é Mercúrio. É o planeta capaz de unir todos os mundos. O que significam aquelas letras lá em cima? Não sei. Na esquerda e na direita? Não sei. Não tenho ideia. Então Mercúrio é essa habilidade de falar todas as línguas e se tornar compreensível em todos os mundos. É Pentecostes. O bom Mercúrio, né? O mau Mercúrio é Torre de Babel. Provas e tentações, então, tem a finalidade de ensinar a saber decidir, que é a questão da lâmina. Ele tem 2 convites. Ele vai ter que decidir. Nós temos que decidir. Que convite nós aceitaremos? O caminho fácil e deleitoso, é patrocinado pelas envolventes armadilhas do vício. O vício é muito bom, fumar, beber, se drogar, orgia. Nossa, enquanto você está lá dentro e as forças escuras do grau negro estão te incentivando a continuar, você acha que aquilo é o paraíso. Só que é um paraíso invertido, é um inferno. E até os vícios mais sutis, né? Porque às vezes são padrões de pensamento, de imaginação que ficam rodando na sua mente, que é pior até, porque você não tem como falar não tão fácil quanto um vício físico ali, né? Que você Exatamente. afasta. Perfeito. Tem os vícios sutis. Muito bem lembrado. Então os vícios estão ligados à atração gravitacional. Eu fico mais preso à Terra. O vício gera aderência ao elemento terra e ao elemento água. E eu não acesso nem o fogo nem o ar. Então eu preciso em algum momento fazer uma escolha muito consciente para buscar a minha liberdade. Escolher o ar e o fogo, o espírito.
e o intelecto, no sentido mais elevado, não inteligênciazinha, né? O intelecto divino, que é caminhar em direção à virtude, ter uma alma virtuosa, desenvolver dentro da minha alma os círculos virtuosos e sair dos círculos viciosos. Por que existe, para nós que fizemos a escolha de estarmos aqui, a escola Rosa Cruz? Porque nós entendemos que sem escola a escolha fica muito difícil. A escola ajuda você a entender e fazer as suas escolhas. É possível evoluir sem escola? É, mas precisa ser muito macho. Não é o meu caso, que sou uma dama. Para descer, queda adâmica, né? Todo santo ajuda, é só dar um empurrãozinho. Vocês assistiram o Batman, o Cavaleiro das Trevas? Ele fala isso. Para você lançar uma pessoa para ela cair, basta dar um empurrãozinho. Quem fala isso no filme? O Joker, o Coringa. Você dá um empurrãozinho, cai tudo. E o Joker, por incrível que pareça, ele está incentivando a subida e não a descida. E toda a estrutura de Gotham City, inclusive o Batman, está incentivando a descer. E o Joker o tempo todo está tentando mostrar para nós como nós somos estúpidos. E ele é desapegado. Ele fala: o meu gosto é barato, né? Eu gosto de gasolina, dinamite. Eu vivo sem nada. Ele queima a parte do dinheiro dele. Ele joga a gasolina e bota fogo. Os caras ficam desesperados. Falam: essa é a minha parte. O tio já foi até homenageando. E é muito interessante no filme porque ele pega o elemento de esperança de Gotham e diz que basta dar um empurrãozinho para que todo mundo perca a esperança, né? Para que todo mundo perca a esperança. Basta um empurrãozinho. Para subir, a coisa toda muda. Para subir é Capricórnio, é Saturno, né? É lento, cansativo, doloroso. Ninguém quer. Todo mundo quer voltar para a lua, o colinho da mamãe. A gente sempre insiste. Não existe maior atraso de vida que mãe, né? Mãe nasceu. Desculpa a Fernanda que está aqui, mas mãe nasceu para atrapalhar a nossa evolução. Aliás, nós nascemos da mãe para atrapalhar a nossa evolução. É a primeira coisa que nós temos que fazer, né? E como que a mãe faz para libertar os filhos? Não, isso é impossível. Não. Os filhos têm que se libertar da mãe. Mãe é cola. É cola pura. Gêmeos, olha aí, é escola. O que a Fraternidade Rosa Cruz é? Uma escola elementar. Depois que você aprendeu, joga lá fora. Porque a escola Rosa Cruz também é apenas um degrauzinho. Não pode ficar parado nele. Aprendeu? Bola para frente. A escola Rosa Cruz é descartável, como tudo. Gêmeos é a escola elementar. É o início do aprendizado, primeiros passos, onde desenvolvemos a aptidão pela vontade moral. Para que vontade moral? Para chegar em Júpiter, Sagitário, que vai dar a direção do nosso caminho espiritual. É Júpiter que vai consolidar a virtude, não é Mercúrio. Mercúrio é a escolha. O que o Joker combate o tempo todo? Poder, riqueza e luxúria. A maneira como ele brinca com a namorada do Harvey Dent: oi, beautiful, né? Ele chega assim, ele vai naquela festa, ele acaba com esse esquema que a gente vive, essa coisa horrorosa, festa, reunião, né? A reunião para arrecadar dinheiro para o prefeito. Meu Deus do céu. Natal, Réveillon. Que coisa pobre, meu Deus. Então, a escola
Existe para que a gente entenda isso e aprenda a fazer escolhas. Não é a escola que vai fazer a escolha por você, mas ela te dá lições básicas, preceitos fundamentais, tá? Para a obediência, para a pobreza e para a castidade. O anônimo é radical. Sem esses 3 votos, nós estamos brincando ainda. Não estamos levando a vida a sério. E Mercúrio cerca tanto o Sol quanto a Lua. Portanto, os 2 luminares não funcionam sem Mercúrio. Mercúrio cerca Câncer e Leão. E Mercúrio são esses exercícios espirituais que o anônimo está propondo. Por que ele é anônimo? Para elevar o padrão de Mercúrio. Você colocando o nome, você gera uma válvula redutora. Você cristaliza. Então ele mostrou o voto de pobreza renunciando ao nome. Então Mercúrio, regente de Gêmeos e Virgem, é a prática diária, exercício, disciplina, perseverança, tudo que é chato, até transformar em hábito, como a respiração. O que tem que ser a vida espiritual para nós? Como a respiração. Da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, eu respiro espiritualidade. Não consigo viver sem isso. Então Mercúrio cerca Lua e Sol, que fazem conjunção. Por quê? Porque Leão e Câncer são signos subsequentes. O que a virtude é, né? A virtude, ela tem que ficar impregnada na alma, na consciência. Nós temos que ter a presença viva da virtude na consciência. E isso é feito através de escola, de exercício, de prática. Este livro aqui é uma escola. Só que é uma escola, entre aspas, livre. Não está ligeiramente vinculada à Igreja Católica Ortodoxa. Ligeiramente. Mas é livre. Lei preliminar. Falou em Gêmeos, é tudo preliminar. Portanto, provisório. Tem validade curta. É descartável. Que o seu sim seja sim e o seu não seja não. O resto provém de uma lei. Primeira lição que Gêmeos tem que aprender: abandonar o relativismo. Dificílimo. Então Gêmeos tem que aprender o poder do sim e também o poder do não. Ambos são poderosos. O Joker, no filme Batman, ele disse não para o mundo. E é coerente do começo ao fim. Ele não faz concessão em nenhum momento, mesmo quando sua vida está em jogo. Recordações do estado paradisíaco. Essa é uma das finalidades do signo de Gêmeos. Lembrar como éramos, como nos amávamos. Existe um filme que chama Nós que nos amávamos tanto. Maravilhoso. Se não me engano, do Hétero Escola. Obediência, pobreza e castidade são os 3 votos ou métodos de disciplina espiritual. E em essência são recordações do paraíso. Olha que lindo. A prática desses votos nos devolve o estado paradisíaco. Por que isso? Porque no paraíso o homem estava unido a Deus. Era uma coisa só. A obediência era uma coisa natural. Nós éramos parte do corpo de Deus. Hoje nós continuamos sendo parte do corpo de Deus. Só que esquecemos isso completamente. No paraíso, nós tínhamos todo o espaço e todo o tempo. Tudo. Pobreza. O que é ser pobre de verdade? Paradoxalmente, é entender que você tem tudo. Não precisa nada. Não
precisa nada. Menos precisa, mais rico. Isso. Olha que loucura. O São Francisco diz, né, que só quem elege a pobreza pode ter tudo. Olha só. Né? E Só quando você escolhe uma coisa, você renuncia a todo o resto. todo o resto. O que diz o anjo? Olha que louco, né? O anjo, que na verdade é um anjo lucífero, no filme A Última Tentação de Cristo, o que ele fala para Jesus quando ele vai casar pela segunda vez? Você lembra? Que todas as mulheres são iguais, são uma só. Isso é demais. No paraíso, companheira lá. A companheira do homem era também sua mulher, sua amiga, sua irmã e sua mãe. Não tinha divisão. Inteireza. Era o feminino pleno. É a castidade. Também a castidade é possuir tudo. Olha que louco. Gêmeos, então, é o original vínculo fraterno. É onde nasce o amor, no sentimento fraterno. O primeiro sentimento que eu devo ter para construir um amor com alguém é um sentimento de fraternidade e não um sentimento voluptuoso. Tenho que reconhecer na pessoa um irmão. Daí pode nascer um amor, até um amor conjugal. Mas a base é o amor fraterno. O amor cuja raiz se espraia sobre o sincero vínculo fraterno é a base da relação univitelínea, né? Nasceram de um único óvulo, onde a essência divina de um reconhece, é análoga, gêmeos, a analogia, à divina essência do outro. Olha que lindo. A divina essência de um se comunicando com a divina essência do outro. Vocês já tiveram essa experiência na vida, com certeza, né? De olhar alguém de repente, conhecer em algum lugar e falar, putz, mas a gente já se conhece há muito tempo. Às vezes não verbaliza, mas fica muito evidente isso. Claro que se conhece há muito tempo, desde o paraíso. No amor fraterno, o divino em mim acena para o divino de todas as criaturas de Deus. Por isso que não tem posse, por isso que é pobre, porque é para todos. No amor acontece a integração eu-tu. Existe o eu, existe o tu. Não há confusão, mas estão integrados de novo, como no paraíso. A iniciação no amor efetiva-se necessariamente com o próximo. O homem precisa de uma companheira. É o próximo. E quem é o próximo? Olha lá. Gêmeos. O próximo sempre está na vizinhança. Sempre. Signo de Gêmeos. Está na vizinhança tanto do nosso ser quanto do nosso estar, aonde eu sou e estou ao mesmo tempo. Pai, mãe, irmãos, parentes, começa assim. Começa com a família. Depois vai para os vizinhos, colegas, mestres, alunos, sacerdotes, cônjuges, lugares, universo e finalmente Deus. É o caminhar de Gêmeos para Sagitário. Amar o próximo, Gêmeos, como a si mesmo. Espelhamento. Pessoal, guardem isso. Não há algo com mais substância e mais intensidade que o amor. Quanto mais você pratica ou tenta praticar o amor, mais intensa e cheia de substância fica a sua vida. Se você for abraçar, abraça para valer. Se você for beijar, beija para valer.
Se você falar eu te amo, fale com todo o teu ser. Faça tudo para valer. Fazer meia boca é horrível. Fazer de mau jeito é péssimo. Esteja inteiro em tudo que você faça. Oswaldo, o amor ao próximo não pode ser o mais próximo seu, não é o seu veículo. E você precisa ter a castidade e a consideração do seu próximo, o mais próximo, o seu irmão mais próximo, o seu veículo que foi o resultado de toda a sua experiência que você vem carregando. Então você falou de uma membrana interessante agora. Essa membrana que você falou que é o veículo, é justamente a membrana onde o outro e você se unem. O si mesmo e o outro estão juntos nessa membrana. Por isso que é importante amar ao próximo como a si mesmo. Tem que ser simultâneo. Melhor ainda, amar ao próximo enquanto você ama a si mesmo. Fazer junto. Enquanto. É mais bonito que como. O amor com substância e intensidade, devotado à realidade do outro, a tudo o que vive e respira, sem exceção. Amar a vida, o ser vivente, as criaturas de Deus. Respirar amor. As diversidades no mundo manifestado reconhecem. Você já sabe. Você precisa lembrar. Lembrar é reconhecer o parentesco da imagem e da semelhança com todas as criaturas. Reconhecer. Conhecer novamente. Não há coisa mais real que o amor. O amor não é um substantivo abstrato. É o substantivo mais concreto que existe. Ele tem peso, cheiro, forma. O amor desperta-nos para a realidade de nós mesmos, dos nossos veículos. Todo o trabalho que as hierarquias tiveram para nos ajudar a construir aquilo que nós somos hoje. E a nossa gratidão por isso. Para a realidade do outro, para a realidade de todo mundo e finalmente para a realidade de Deus. O amor torna isso super real na minha consciência. E é a única realidade que interessa, a realidade do amor. Viva Platão. Platão já há 2.500 anos tentava ensinar isso para a gente. O Max Handel, ele conheceu Augusta, né? Augusta Handel. Max Handel é leão, ascendente leão, e Augusta é aquário, ascendente leão. Depois eles se casaram. Mas ele ia todas as noites, praticamente, não importa se estava cansado ou não, trabalhava que nem um louco pela fraternidade, na casa da Augusta, para falar de astrologia e sobre os gregos. Adorava Platão, Aristóteles, Sócrates, os pré-socráticos. Ficavam praticamente toda noite, mas perdiam o sono, falando de astrologia, mitologia, filosofia, os filósofos, os pensadores gregos. Isso é amor, né? O amor entre os dois. Foi Augusta que ensinou a astrologia para ele? Foi Augusta que ensinou a astrologia para ele. Ele não gostava muito, achava uma coisa meia de jornalzinho, assim, de adolescente. É normal, né? O amor é a realidade e o anseio de todo ser vivente. Realidade, anseio, desejo. Lembra que significa eros. Eros vem do verbo erastai, e erastai significa desejar ardentemente. Desejar ardentemente, intensidade. O amor é a tonalidade afetiva inerente ao ser.
O ser só é, ele só pode ser se tiver nessa tonalidade afetiva. É isso aí, tio Jaque? Sem amor, nada se cria. Ou melhor, se você criar algo sem amor, necessariamente será perverso. Sem amor não há devir, não há futuro, não há nem presente. Lembrando então novamente, nós vimos ontem, né? O provérbio de Salomão. O amor é forte como a morte, é um feixe de flechas de fogo, como com a chama do Eterno. O amor traz o fogo do Espírito, o fogo de Deus, o fogo do Eterno. Felizes os que sentem isso. É maravilhoso. A gente tem uma visão de amor também, Oswaldo, bastante distorcida, né? Tanto que o próprio Max Heindel, ele preferiu fraternidade em vez de amor, porque ele mesmo dizia que essa palavra já está muito contaminada, né? Sim. Naquela época, hein? Imagina, né? Naquela época já estava contaminado. E a gente esquece de perceber que o amor é essa energia que consegue manter as formas unidas. Eu, a sabedoria, moro com a sagacidade e possuo o conhecimento da reflexão. Conhecimento da reflexão, não pode ser mais geminiano. Eu amo os que me amam, gêmeos. E os que me procuram me encontram, gêmeos. Agora o cântico de Salomão. Grava-me, né? É para deixar marca. Grava-me como um selo em teu coração. Não só no coração, mas também em teu braço. Como um selo em teu braço. Pois o amor é forte, e é forte como a própria morte. Suas flechas são flechas de fogo, uma chama do eterno, da eternidade. Então você vê o conhecimento da reflexão oposto ao conhecimento reflexivo, não mais refletido, o conhecimento da própria reflexão. Isso, o conhecimento pode ser entendido assim: conhecer o próprio mecanismo da reflexão. Porque uma das características do bom pensador é ele conhecer a estrutura pensante que existe nele. Como eu penso? Como eu penso o pensamento? Como eu reflito? Como é que funciona isso em mim? Se você não fizer essa investigação, você pode virar máquina pensante também. Aí é horrível. Então vamos iniciar com esse mantra que a gente já analisou, né? Caro amigo desconhecido. Isso é um mantra. É o mantra do amor. Você ama mesmo aquele que você desconhece. Eis como se compõe a sexta lâmina, transposta inteiramente na linguagem visual do tarô para a da poesia de Salomão. Porque na lâmina uma mulher de cabelos pretos, vestido vermelho e modos impudentes, agarra um adolescente pelo ombro. Esse adolescente somos nós. Enquanto outra de cabelos louros e manto azul, com gesto casto e de sua mão esquerda, faz apelo ao seu coração. Enquanto isso, do alto, o menino arqueiro, Cupido, alado, destacando-se de uma bola branca que emite chamas vermelhas, amarelas e azuis, está prestes a lançar flecha ao outro ombro, onde está o coração do adolescente. Contemplando-se a sexta lâmina do tarô, não se ouve uma voz dizer: eu te encontrei? E outra: aquele que me procura me encontra? Não se reconhece a voz da sensualidade,
a voz do coração e a flecha de fogo do alto, da qual fala o rei Salomão? O tema central do sexto arcano é, pois, o da prática do voto de castidade, tal como o quinto arcano tinha por tema a pobreza e o quarto arcano tinha por mote a obediência. O sexto arcano é, ao mesmo tempo, o resumo dos dois arcanos anteriores, sendo a castidade resultado da obediência e da prática da pobreza. O sexto arcano resume, portanto, 3 votos, ou métodos de disciplina espiritual. Disciplina, prática, perseverança. A disciplina, a prática, a perseverança trabalha o primeiro dos 4 éteres do corpo vital, que é o éter químico. O éter químico é a base dos éteres superiores, e ele precisa da repetição, da perseverança, do método, da disciplina. Ele resume os 3 votos ou métodos de disciplina espiritual, confrontando-os com as 3 provas ou tentações opostas a esses votos. A escolha diante da qual o adolescente do sexto arcano se acha é de alcance maior do que entre o vício e a virtude. Seu alcance ultrapassa o vício e a virtude. Aqui se trata da escolha entre a via da obediência, da pobreza e da castidade, de um lado, e o oposto disso tudo, que é a escolha pelo poder, pela riqueza e pela luxúria. O ensinamento prático do arcano dos amantes trata dos 3 votos e das 3 tentações que correspondem a esses votos, porque é essa a doutrina prática do hexagrama ou do cenário 6. Na sua essência, os 3 votos são recordações do paraíso. Não é muito fácil entender isso, precisa meditar bastante. Na sua essência, os 3 votos são recordações do paraíso, no qual o homem estava unido a Deus, obediência, no qual tinha tudo ao mesmo tempo, pobreza, e no qual sua companheira era também sua mulher, sua amiga, sua irmã e sua mãe, castidade. Porque a presença real de Deus acarreta necessariamente a ação de prostrar-se diante daquele que é mais do que eu mesmo. Frase de Santo Agostinho. Deus é mais do que eu mesmo e conhece mais a mim do que eu mesmo. E aqui está a raiz e a fonte do voto da obediência. A visão das forças, substâncias e essências do mundo na forma de jardim dos símbolos divinos ou Éden significa a posse de tudo, sem precisar escolher, sem ter a necessidade de escolher, sem se apegar, sem apropriar-se de qualquer coisa, em particular, isolada do todo. E aqui está a raiz e a fonte do voto de pobreza. E, enfim, a comunhão total entre o único e a única, os 2 pilares do signo de Gêmeos, que abrange a escala de todas as relações possíveis do espírito, da alma e do corpo, entre 2 seres polarizados, macho e fêmea, comporta necessariamente a integralidade absoluta do ser, tanto espiritual quanto anímico e corporal, no amor, essa substância que tudo une, e que se encontra a raiz e a fonte do voto de castidade. Então, o amor é o apogeu do voto de castidade. Só ama quem é casto. Repita isso para você de 5 em 5 segundos. Só ama quem é casto. Só ama quem é casto. Só é casto quem ama a totalidade do seu ser. Exatamente como Martin Buber diz. Quem se fixa a uma parcialidade não ama. Que parcialidade não quer dizer nada.
Parcialidade não contém tu, parcialidade é mundo do isso. A castidade é a integralidade do ser, não na indiferença. Pobres budistas, né? Atrasadérrimos, vão ficar cada vez mais miseráveis, vivendo em castas absurdas, né? A castidade é a integralidade do ser, não na indiferença, mas no amor, que é forte como a morte e cujas flechas são flechas de fogo, que são a chama do Eterno. O que diz Mateus? Ou melhor, o que diz Cristo no Evangelho segundo Mateus? Palavras de Cristo: quem não está comigo, está contra mim. Quem não junta comigo, dispersa, separa. E Cristo é o Senhor do amor. É a unidade vivida, não abstraída, não meditada. Você tem que viver a unidade. São três: espírito, alma e corpo, que na verdade são um. Mistério da Santíssima Trindade, 3 em 1. E outros 3, espírito, alma e corpo, que também são um. 3 mais 3 fazem 6. E 6 são 2. E 2 são 1. Unidade. Numerologia, pitagorismo. Lembra que o anônimo, claro, né? Como bom cristão, ele é platônico e pitagórico. O cristianismo, na sua base espiritual, que fique bem claro, né? Também está alicerçado no pitagorismo e no platonismo. Ou ainda, nós poderíamos dizer que Pitágoras e Platão são espécies de João Batista. Eles já estavam falando sobre os evangelhos alguns séculos antes. Tal é a fórmula da castidade no amor. É a fórmula de Adão, Eva. Não pode ter separação. Eu, tu. Ela é o princípio da castidade, ou seja, a recordação viva do paraíso. Quando nós passamos pela primeira iniciação, nós não vamos chegar até o paraíso, claro. Nós vamos ter uma pequena ideia, porque nós vamos voltar à época Atlântida. E nós vamos ver como nós vivíamos naquela época na região etérica do mundo físico, chamado Mar Vítrio, onde não havia separatividade. Então essa unidade lá fica muito evidente. Nós éramos uma coisa só. Isso já na primeira iniciação, olha que legal, né? Na primeira iniciação você tira qualquer dúvida sobre que nós somos uma coisa só. Nós somos o corpo de Deus. E o celibato do monge e da religiosa? Como se aplica a eles a fórmula da castidade Adão-Eva? O amor é forte como a morte, isto é, a morte não o destrói. Ela não pode fazer esquecer, nem fazer cessar de esperar. Então, ele já está dizendo, qual é a substância fundamental que entra na composição do amor? Esperança. O amor sabe esperar. Ele não tem ansiedade, não tem ciúme, não tem expectativa. Vai frutificar, necessariamente. O amor é sempre uma colheita. Fica atento ao plantio e ao solo. A colheita está garantida. Então a morte não pode fazer esquecer nem fazer cessar a esperança. Aqueles dentro de nós, almas humanas, que trazem em si a chama da recordação do Éden, não podem esquecê-lo nem cessar de esperar reencontrá-lo. E se essas almas vêm ao mundo com a marca dessa recordação, e ainda com a marca de saber que seu encontro com o outro
não se dará nesta vida. O seu encontro com o outro não se dará nesta vida. Viverão a vida presente como viúvas, porque sentem saudade. Filme Nostalgia do Tarkovsky. Enquanto se recordam. E como noivas, enquanto esperam. Esperança. Fé, esperança e amor. Ora, no fundo de seu coração, todos os verdadeiros monges são viúvos e noivos. E todas as verdadeiras religiosas são viúvas e noivas. O verdadeiro celibato dá testemunho da eternidade do amor. Como o milagre do verdadeiro casamento, do verdadeiro matrimônio, dá testemunho de sua realidade. Por isso que o casamento é um sacramento. Ora, caro amigo desconhecido, a vida é profunda e a sua profundeza é como um abismo sem fundo. Agora eu vou te encher o saco, Ângela. Você vai ter que ler. Não vai dar. Eu sei que para um geminiano falar em abismo sem fundo, nada é insuportável. Mas é necessário. Hoje de manhã estamos comentando um livro do São João da Cruz chamado A Subida do Monte Carmelo. E o São João da Cruz, ele descreve muito bem a noite escura da alma, que é esse encontro com absolutamente nada. Nem Deus, nem alma, nada mesmo, Ângela, ok? Não tenta colocar alguma coisa. Não, o Ricardo chega com o supermercado no nada. Ele tem um kit nada. Ele tem um kit nada. Então, esse abismo sem fundo é importante a gente entender, porque quando a gente atinge a plenitude do ser, o nada deixa de incomodar, porque nós somos plenos. Então, o nada, tudo bem. Não tá, né? Tudo bem, Ângela. Nietzsche sentiu isso e o exprimiu na sua Canção da Noite. A Ana tá incorporada? Você quer dar um pulo na federação e voltar para ler em alemão? Bom, como a Ana, o encosto alemão da Ana não veio, o Fritz não veio, eu vou ler em português. Ó homem, presta atenção ao que diz a profunda meia-noite. Eu dormi, acordei-me de sonho profundo. O mundo é pensado profundamente, mais profundamente do que o dia. Profunda é a sua dor. O prazer é ainda mais profundo do que a canção do coração. A dor diz, paz. Mas todo prazer, todo eros, quer a eternidade, a profunda, profunda eternidade. Você pode substituir prazer por amor também. Só que em alemão está Lust. Lust, como em inglês, quer dizer prazer no sentido sensual, luxúria. Toda luxúria quer a eternidade. Assim é a mesma flecha, a flecha de fogo da chama do Eterno, que é a causa tanto do verdadeiro matrimônio como do verdadeiro celibato. O coração do monge está atravessado por ela quem? Flecha de fogo.
Por isso ele é monge. Como o está o coração do noivo nas vésperas das núpcias, onde há mais verdade e mais beleza, quem poderá dizê-lo? E a caridade e o amor do próximo. Qual é sua relação com o amor, cujo protótipo é dado pela fórmula Adão-Eva? Estamos cercados de inúmeros seres vivos e conscientes, visíveis e invisíveis. Embora saibamos que eles existem realmente e que são tão vivos como nós, parece-nos que eles existem menos realmente do que nós mesmos. Então, esse é um problema do signo de Gêmeos, que tem que ser superado. É o problema da desigualdade, que vai ser resolvido no signo de Libra, obviamente pelo bom Libra, né? Quando você olha para a vizinhança, para o exterior, e olhou em volta, você já está praticando o signo de Gêmeos, a sua tendência é ter uma visão o quê? Egocentrada do mundo. Você está vendo o mundo a partir de si. E não tem como escapar disso. Você é autorreferente. Você é um ego. Você é uma individualidade. Você é particular. E você tende a olhar o mundo e as outras coisas em degraus inferiores. São menos que você. Por isso que o seu interesse pelo próximo é limitado. O geminiano se interessa pelo próximo na medida que ele pode tirar alguma coisa do próximo. Ele é um comerciante, ele é um cambista, ele é um mercenário. Nós vimos isso ontem. Cristo expulsou os cambistas do templo, assim como os bois e os carneiros, as ovelhas. Ou seja, ele expulsou Áries, Touro e Gêmeos. O templo não pode ser habitado por esses signos nas suas oitavas inferiores. Então, nós vamos ter que fazer um trabalho, e é disso que se trata principalmente essa carta, de elevar o padrão do nosso olhar para o mundo e não rebaixá-lo a um outro grau de grandeza inferior ao nosso. Sair da esfera da observação discriminativa, que é dada por... Isso. E do senso de superioridade que você tem, que já é inerente ao orgulho do teu olhar. Um olhar cobiçoso. Cobiçoso, viciado em julgar, em sempre achar menos que você. Você tem que identificar esses enviesamentos, que já estão rodando no teu olhar. Então, aquela... O olhar é bem ilusório. Isso, o olhar é ilusório. Então, aquela coluna que sai do lado de Adão, aquela Eva, as duas colunas de Gêmeos, aquela segunda coluna vira uma coluna de sombra. As pessoas são sombras passando, com as quais então, eu estou andando na rua, vejo uma pessoa caída, um outro necessitado, o mundo sofrendo, tendo um monte de problemas, e eu sou indiferente a tudo isso. Na verdade, na prática, eu não estou nem aí com nada. O mundo que se dane, eu vou cuidar do meu quintal. Esse é o péssimo signo de Gêmeos. Assim é o Mercúrio também em Virgem, que é higienista. Se olhar para um homem que rua sujando a rua em uma latinha de cerveja, não é coisa. Você só quer tirar da mente, para ficar limpo. Isso. Exatamente. Só fazer asepsia. Eu penso assim, eu sinto, Paulo, que um exercício útil, se é que se pode usar essa palavra, é quando a gente percebe algo que seria indiferente para o geminiano, um mal geminiano, vamos dizer assim, eu sempre penso assim, onde que isso está dentro de mim? Por exemplo, você vê uma pessoa com uma carência extrema, uma pessoa doente, uma pessoa na UTI, enfim, alguma situação difícil, desafiadora. Isso existe dentro da gente, em primeiríssimo lugar, senão você nem seria capaz de reconhecer externamente. Então, eu faço um exercício que tem me dado muito suporte nesse aspecto,
eu pergunto para mim mesma, onde isso está dentro de mim? Perfeito. Aí eu busco isto e procuro elevar isto para um outro patamar. Porque aí você reconhece de uma outra forma essa situação. Ela muda no seu ponto de vista, da sua visão, da sua percepção. Então, onde que isso está dentro de mim? Isso. Por isso que... Não é só criticar, falar isso não presta, Sim. isso não sei o quê, mas está dentro de você, em primeiríssimo lugar. Perfeito. Por isso que o exercício básico de Gêmeos é buscar a analogia e a semelhança. Imagem e semelhança. Em tudo. Tudo é espelho. Quando no filme Os Ardós, o Zed entra no tabernáculo, olha a loucura, ele entra no tabernáculo, ele se vê refletido infinitamente. Dentro do tabernáculo. Você pode sentir isso se você praticar. Claro. Essa é a ideia, né? Então, para elevar o padrão vibratório do signo de Gêmeos, nós não podemos encher o mundo de sombras. Nós temos que transformar tudo em ser vivente, profundamente vivente. E tudo que a gente vê, tudo que a gente toca, tudo que a gente percebe, como disse a Sandra, tem que fazer parte de nós também. Vou repetir. Estamos cercados de inúmeros seres vivos e conscientes, visíveis e também invisíveis. Embora saibamos que eles existem de fato e que são tão vivos como nós somos vivos, parece-nos que eles existem com menos realidade e são menos viventes do que nós mesmos. Para nós, na percepção intensa da realidade, nós é que vivemos, enquanto os outros seres, em comparação com a nossa egoidade, parecem-nos menos dotados de realidade. A sua existência tem mais da natureza de uma espécie de sombra do que de uma realidade completa. O nosso pensamento nos diz que é uma ilusão, que os seres fora de nós são tão reais como nós e que vivem tão intensamente como nós. Mas é inútil, porque isso é abstrato. Porque apesar disso, nós continuamos nos sentindo como centros de realidade e vemos os outros seres como que afastados, distantes desse centro que somos nós. Qualifica-se essa ilusão de egocentrismo, de egoísmo ou de ahankara, ilusão do eu, no sânscrito, ou de efeito da queda primordial. Na verdade, nada disso tem importância, uma vez que nem por isso ela cessa de nos fazer sentir-nos como mais reais do que os nossos irmãos. Ora, sentir alguma coisa como plenamente real é amar. Sentir alguma coisa como plenamente real é amar. Está dando uma formulinha para a gente, hein? Anota para passar no vestibular. É hoje. Então, anota. É o amor que nos desperta para a realidade de nós mesmos, para a realidade do outro e para a realidade do mundo e até para a realidade de Deus. Nós nos amamos, portanto, sentindo-nos reais. Ou melhor, só nos amamos quando nos sentimos reais. E não amamos, ou não amamos tanto quanto a nós, os outros seres que nos parecem menos reais. Drama humano. O amor por nós mesmos é muito superior ao amor pelo próximo. Por isso que Cristo falou: ama o próximo como a si mesmo, com a mesma intensidade e mesma realidade. Não igualmente, mas equitativamente.
Equivalente mesmo. Então, signo de Gêmeos, 2 vias, duplicidade, 2 caminhos. Ora, 2 vias, 2 métodos bem diferentes podem libertar-nos da ilusão do eu vivo e tu sombra. E a escola, cabe a nós. Que horas são? 11h15. Nossa, que cedo. Assim nós vamos terminar o Anônimo esse ano. Então, uma escolha consiste em extinguir o amor a si mesmo e tornar-se uma sombra entre as sombras, já que tudo é ilusão. É o método oriental. É a igualdade na indiferença. Tudo é maia, sofrimento, dor, guerra, muito de ilusão. Eu vou sentar na minha poltrona no meu nirvana particular. Estou no nirvana, aqui o vento do karma não sopra, eu não vou ser incomodado por essas questões que são passageiras, impermanentes, ilusórias, bobagens. Estou na paz. Sentei na paz. Aqui no Ocidente é equivalente a fumar maconha. Uma das formas de falar maconha é Nirvana Light. Essa fórmula é a via negativa, é a via anticristã, é uma autocondenação à paralisia espiritual. Você vai ficar morgando lá no Nirvana e os mundos vão passando, os eons vão passando e você está lá no seu Nirvaninha particular. Esse estado de coisa, de ser, ele inviabiliza a justificação, né, Oswaldo? Porque me parece que o lugar de justificar-se está muito conectado com o lugar do karma, que a gente conhece como karma. Uma consagração sem justificação. Não, nem se pode chamar de consagração. Não dá, né? Não. É menos. Por ser uma via negativa, é a via da anulação. A consagração tem que ser positiva. Isso. A via da anulação, por exemplo, ela destrói Eros. Porque você elimina a força mais poderosa do universo, que é a força erótica, que é a força de um Deus primordialíssimo. Você abrir mão do desejo é matar o espírito, não é matar o corpo. Não tem coisa mais maravilhosa que a força desejante. Meu Deus, é uma delícia desejar. Agora, tem que escolher, você precisa saber o que desejar.